Sejam bem-vindos. Esta semana vamos subir montanhas. É o que o nosso viajante anda a fazer desde 1992, ano em que subiu aos 2.500 metros do Pic d'Ani, nos Pirineus franceses. Outros picos, montanhas e cordilheiras se seguiram: Pirineus, Alpes, Himalaias, Atlas, o Kilimanjaro, o Pico Lenin no Quirguistão. Onde ele está bem é nas montanhas. E os dias são habitualmente passados na escola, onde é professor de Educação Física. Bem-vindo, professor Fernando Ferreira. Sim, boa tarde. Obrigado, João, pelo convite. É prof ou setor? Como é que te chamam hoje em dia? É setor, mas é continua a ser setor. Setor de Educação Física, muito bem. Olha, como é que um professor de Educação Física se mete a viajar para subir montanhas, Fernando? Sabes, é uma paixão que já vem de muito novo, antes mesmo de ser professor de Educação Física. Era? Percebes? A minha natureza, não é? À volta da minha casa, sou de Alverca, aqueles montes ali à volta. Foi por aí que eu comecei, depois, claro, fui continuando, fui estendendo pelo mundo e surgiram todas essas cordilheiras, tu estás a dizer, essas montanhas pelo mundo fora, não é? Aliando sempre a questão do montanhismo à questão também de conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, países diferentes. Isso é uma mais-valia para a minha vida. Muito bem. Na tua adolescência, na tua juventude, fizeste parte de clubes de montanhismo? Não, nunca. Aliás, até te posso acrescentar uma coisa que não deve ser feita por ninguém. Então? Eu comecei por ser autodidata no montanhismo e na escalada, não é? Já lá vão muitos anos, numa altura em que não havia a informação que agora existe através da internet. E, portanto, fui experimentando determinadas coisas, fui criando as minhas próprias ferramentas para poder escalar, para poder subir as montanhas e tudo isso. Não é muito aconselhável. Não é muito aconselhável e hoje em dia, sobretudo, não é necessário, não é? Porque temos tudo isso mais ao nosso alcance. Mas naqueles tempos não era assim. Tínhamos que ser criativos. Exatamente. Olha, e como é que começou tudo? Começou no Pic d'Ani, nos Pirineus, não é? Um pico de 2.500 metros de altitude. Sim, é uma história muito engraçada. Conta. Porque eu formei um clube montanhista na escola em 1989. Lá em Alverca. Em Alverca. E começámos a subir a Serra de Sintra, a Serra da Estrela, a Serra do Gerês e criou-se ali um núcleo muito forte de alunos. Aliás, na altura... Portanto, tu eras o prof fixe. Eu era o prof fixe, exatamente. O setor. Os alunos queriam ir para a escola porque lá existia um clube de montanhismo. E era eu sozinho que movimentava aquilo. Até que surgiu a oportunidade, em 92, de ir com 15 alunos, 9 rapazes e 6 raparigas, durante 15 dias para os Pirineus. Ficámos numa aldeiazinha, Lourdes e Xera, e a partir daí fizemos atividades, canionismo, espeleologia, escalada, e subimos ao Pic d'Ani, onde dormimos no cume. Portanto, foi uma aventura fantástica. Hoje em dia isso seria quase impossível, não é? Porque há uma bolha em torno... Sim. Mas já há muitas dificuldades para os professores organizarem atividades fora da escola, não é? Algumas dificuldades. Na altura, os pais tinham tanta confiança em mim que, imagina, não foi sequer preciso fazer uma reunião da apresentação da atividade. Eles estavam desejosos que eu levasse as crianças. Portanto, havia uma confiança muito grande. Uau. E é curioso que agora começa a apanhar os filhos dessas pessoas que foram comigo e disseram por isso simplesmente: ouve, tudo aquilo que aquele professor organizar, tu vais, hein? Serra da Estrela, sou eu que te obrigo a ir, porque é uma coisa foi muito importante para a minha vida e isto é muito gratificante para mim dizer. Não há aqui qualquer ponta de vaidade, há apenas Orgulho? Um orgulho pessoal de dizerem que aquilo foi muito importante para a vida deles, terem participado em todas essas experiências. Já agora, vamos pegar nisso, já vamos ter a oportunidade de falar das tuas viagens e das tuas conquistas como montanhista, mas já agora gostava de perceber que ferramentas é que as crianças adquirem quando vão em tenra idade, na companhia de um professor... para o meio de uma montanha. Valores muito importantes e que infelizmente eu vou observando, porque lido com muitos jovens todos os dias, estão a perder um bocado. A solidariedade entre eles. A solidariedade é um valor fundamental. Portanto, esticar o braço, não é? Para o outro. Ou abrir um pacote de bolachas e oferecer ao colega. Ou ajudar a levar a mochila quando o colega está cansado. Ou esticar o braço, como tu disseste, quando é preciso trepar uma determinada rocha. O valor da solidariedade que é fundamental. A confiança. Porquê? Porque, na verdade, eles estão sempre a enfrentar obstáculos. E é que os obstáculos que nós todos crescemos. E isso, num jovem de 14, 15 anos, tem uma importância muito grande. Desenvolve uma confiança, uma autoestima, uma autonomia que hoje em dia, por esta ou por aquela razão, os jovens de hoje não têm. Estão muito presos ao sofá, não é?
muito presos ao sofá, muito confinados num mundo muito virtual, sabes? Pois. E isso a mim não deixa de me preocupar um pouco, porque nós somos seres humanos e uma das coisas que nos caracteriza de outras espécies é precisamente a capacidade de nos relacionarmos de uma forma aberta, frontal, com outras pessoas, não é? Muito bem. É uma boa pedagogia essa. Sim. Boa pedagogia. Acompanha-me já há muitos anos, eu penso assim. Olha, tenho pena de não ter apanhado como professor. Há várias pessoas a dizerem isso. E outros, se calhar, dirão, opa, eu apanhei-o e foi terrível, não é? Porque eu sou também um professor muito exigente, Ah, sabes? é? Definiram-me vários alunos ao longo destes anos, já são muitos anos que eu dou aulas, como o professor mais exigente, mas também o mais amigo. Ou seja, eu exijo deles porque eu quero a melhor versão deles. Boa. Eu quero que eles se habituem a procurar a sua melhor versão. É nisto que eu acredito, para mim também. Mas também o mais amigo, porque no sentido de os ajudar a trilharem esse caminho. É o caminho que eles têm que percorrer, mas podem contar com a minha ajuda para os ajudar no que for necessário. Boa. Olha, sendo professor e olhando aqui para o teu percurso, posso deduzir que todas as férias de verão, e não só, eram aproveitadas para subir montanhas. Era isso? Sim, foi isso até hoje? O mais possível. Odiar a paixão de conhecer o mundo, não é? E os locais mais recônditos. Os meus caminhos começam sempre onde acabam as estradas e começam os trilhos, não é? E, portanto, foi sempre que possível eu saio para conhecer, para viajar e para subir montanhas, não é? Portanto, fizeste o clássico, não é? Sendo português, o percurso da maior parte dos montanhistas portugueses, Pirineus, não é? Sim, depois Alpes, Pirineus, 93 o Monte Perdido, depois 94 ao Monte Branco com 4 jovens, portanto o ponto mais alto da Europa Ocidental, com 4 jovens, 95... Eram também alunos? Concagua, sim, alunos, lá está do clube, não é? Porque eles iam passando de ano para ano, eu até desconfio que alguns faziam por chumbar nessa altura para se manterem mais um ano na escola, não é? Pronto. Porque eles gostavam muito e eram realmente os meus braços direitos. Muito bem. Depois, o teu salto, ou a tua não é internacionalização, a tua saída do continente europeu dá-se em 98, é isso? Não, 96. 96 para o Aconcagua. Sim, o Aconcagua, exatamente. A montanha mais alta da América do Sul, e depois 98 também para o Equador. Também, mas não chegaste lá acima, pois não? Não cheguei porque o mau tempo não me permitiu. Realmente, a 6.400 metros, numa zona ali no início da Canaleta, estava tão mau tempo que não foi possível. Nós temos que saber aceitar isso. Define mau tempo. Mau tempo, estamos a falar de rajadas de vento de 80, 90 km/h, 100 km, que nos podem atirar da montanha abaixo. Pois, porque há aquela altitude, não é? 6.000 metros. Muita proteção, não é? De muito frio, de fraca visibilidade. Tudo isso são coisas que corroem de uma forma muito significativa a nossa energia e, portanto, por vezes é preciso mesmo saber. Dizias que era preciso aceitar, mas é difícil, não é? Quando se viaja de Portugal para tão longe para subir uma montanha e se chega lá e se morre na praia, não é? Exato, e quando se... Não, mas é que é melhor, morre na praia em sentido figurado, que é para não morrer na montanha mesmo. Pois. Portanto, a arte de saber renunciar é muito importante. Uma coisa é desistir. Desistir sem tentar ao máximo. Um montanhista nunca faz isso. Tenta sempre. Outra coisa é renunciar, porque a montanha é sempre mestra. Pode sempre mais do que nós. E nós temos que humildemente aceitar isso. E perceber, naquele dia a montanha não permite que a gente suba lá acima. E, portanto, temos que aceitar e voltar. Continuar vivos, porque a montanha vai lá continuar para nós voltarmos outra vez. É verdade, mas também há montanhistas que têm uma certa arrogância, não é? Não sabem desistir, não sabem aceitar que as condições não são as melhores. Sim, por vezes sim. Acontece. Há muito desejo de mostrar serviço, há muitos meses de preparação, às vezes há questões até com patrocinadores que levam as pessoas a passar uma linha que é muito ténue entre aquilo que é o arriscar quanto basta e aquilo que passa a ser a roleta russa. E, portanto, nós devemos ter sempre o discernimento de perceber quando não passar para o lado lá dessa linha. Tu já tiveste algum momento em que pensaste, não, isto é para levar até ao fim e independentemente das condições, da minha condição física, Fernando, gastaste dinheiro nisto, vais ter que ir até ao fim. Foi? Não foi pela questão do dinheiro que eu gastei, foi sobretudo pela excelente forma física e mental em que eu me encontrava. Foi em 98 a subir o Cotopaxi, que é o vulcão ativo mais alto do mundo. No Equador? No Equador. Eu fui a primeira portuguesa a chegar lá acima, em 98, em julho de 98, e estava
uma tempestade tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Tempestade de neve. Neve, vento, granizo, um frio terrível. Quando a neve cai assim de lado, não é? É horrível. A sensação térmica devia de ser para aí menos 30. Porquê? Porque quando eu cheguei ao cume, estavam menos 19 graus no meu relógio. A minha cara estava gelada, o meu equipamento, está uma fotografia até disso, estava completamente branco, eu mal conseguia rir para a fotografia que eu tirei assim à lá minuto. Mas eu sentia-me tão confiante, tão bem preparado, que hoje em dia sinto que até foi a montanha que eu subi em que arrisquei mais. Mas pronto, a confiança nas nossas capacidades permite isso. Sem, no entanto, perceber sempre que se houvesse alguma coisa que torcesse, eu era capaz de sair dali pelos meus próprios meios. Estavas sozinho ou não? Estava sozinho. Completamente sozinho? Sozinho. E, portanto, fui lá acima sozinho e desci. As pessoas, quando eu entrei no refúgio novamente, que é 4.800 metros de altitude, ficaram de boca aberta, parecia que era um fantasma que tinha entrado. Chegou um Yeti. Chegou um Yeti, mas de facto foi uma bela decisão minha e um momento de muita determinação e coragem da minha parte. Essa última caminhada até ao cume do Cotopaxi, isso é uma tarefa para levar horas, dias? Não. Estamos a falar de 4.800 até 5.897, que é a altura do Cotopaxi. Eu lembro-me de ter demorado para aí 4 horas a subir, ainda de noite, e depois ter descido para aí em 2 horas. Em 2 horas ter descido. Também com o vento a ajudar-me, porque se para cima tinha o vento de frente, depois para cá tinha o vento a bater-me meio de lado, e portanto foi muito rápido. Eu estava em muito boa forma física. Boa, ainda bem. Olha, também no Equador, vejo aqui que participaste no resgate de outro alpinista. O que é que aconteceu a este pobre coitado? Caiu numa crevasse, né, que é uma greta, não é? Sim. E portanto, eu nesse dia abdiquei do cume, né, para ajudar a resgatar. Ele estava a 15 metros de profundidade, ele estava a 5.900 metros de altitude. O Chimboraço tem 6.310 metros de altitude e, portanto, foi preciso tirá-lo de lá. Ele estava em muito mau estado e trazê-lo para baixo porque ele não conseguia regressar pelo seu próprio pé. E, portanto, tenho pena de, na altura, não ter atingido o cume do Chimboraço, mas estou muito satisfeito por ter ajudado a salvar a vida de uma pessoa. Faltou pouco, não foi? Faltaram 200 metros. Faltaram 300 metros de desnível. Faltava 2 horas de caminho. E... É assim. Tens que lá voltar? Sim. O Equador, aliás, porque o Equador é um país que eu adoro e as montanhas do Equador são fantásticas. Olha, e tu já te viste assim num momento de aflição como este alpinista que tu ajudaste a resgatar? Não, felizmente não, embora tenha tido já alguns percalços. Um deles foi na descida do Monte Branco, Chamonix, 4.807 metros de altitude. Na descida, eu ia com os tais 4 alunos, que referi há pouco, e fomos apanhados também por uma trovada, e os raios caíam a 70, 80, 100 metros de nós. E nós íamos por um trilhozinho, porque tínhamos feito tudo a pé, e na descida foi um momento difícil, porque a trovoada mete muito respeito na montanha. Aquela altitude deve ser uma coisa, deve ser semelhar, sei lá, ao fim do mundo. É um bocado isso, e quando tu vês os raios a caírem perto de ti e sabes que a qualquer momento pode cair um em cima de ti, e tens 4 miúdos à tua responsabilidade, tinha na altura 16 anos, pois a coisa piou fino. Mas pronto, cá em baixo, quando chegámos, é curioso que era as lágrimas de emoção de termos escapado daquela, connosco todos encharcados. Não sabia onde é que começavam as lágrimas e elas acabavam e começava a chuva. Com a descarga de adrenalina, aconteceu-te querer voltar a subir ou não? Não, naquela altura não. Está feito. Para a cabeça, até porque eu cheguei ao cume, acabou, era preciso recuperar e partir para outra. Muito bem. Olha, para quem nos ouve e gosta de montanhas e montanhismo, qual é o teu estilo de montanhismo? Tu fazes alpinismo, cordas? Sim, ou conjugas técnicas? Sim, claro. Há alturas em que se tem que conjugar, utilizar cordas, piolé, crampons, não é? Pitões de gelo, enfim, tudo, não é? Escalada também na rocha. É um bocadinho de tudo. Há outras alturas é só caminhar, como o caso do Kilimanjaro, agora, a semana passada. Portanto, é o que a montanha nos pede, nós temos de estar preparados para enfrentar. Nós temos sempre que nos tornar a pessoa capaz de subir a montanha que nós queremos subir. E nós é que temos que nos adaptar. Exatamente. Isto é uma grande analogia para a vida, porque eu ouço muita gente a dizer quer isto, quer aquilo, quer todo, mas não estão dispostos a tornarem-se as pessoas capazes de atingir aquilo que pretendem. E isso não pode ser, não é? Não bate a bota que a perdigo. Pois, somos nós que nos adaptamos à montanha, não é a montanha que se adapta a nós, não é? Nós temos que ir de encontro àquilo que a montanha nos exige que nós sejamos capazes de fazer. Portanto, és daqueles que
prega picaretas em paredes de gelo, é isso? Não são picaretas. Como é que se chama? Eles são piolés. Piolé, não é picaretas de gelo, é picaretas de piolés. alumínio, não é piolés. Piolés, É como se chama. Piolés, pronto, é o nome técnico, mas picaretas de gelo também está bem. Para mim seria terror porque teria sempre medo da parede de gelo se partir. Pensa-se nisso ou não? Pensa-se nisso, mas sobretudo a arte está em saber escolher bem, perceber bem qual é o estado do gelo em que nós estamos a escalar. E como é que se faz isso? Vê-se, olha, pelo toque, pelo bater, vê se está oco ou não, se há alguma camada de gelo mais velho por trás, percebe-se a espessura do gelo, vê-se as condições climatéricas da altura, dos dias anteriores, portanto, tudo isso temos que estar atentos, não é? Incrível. Qual foi a montanha mais assustadora que subiste até hoje, Fernando? Mais assustadora. Na verdade, todas elas... Onde sentiste as pernas a tremer? A tremer, não. A esse ponto a tremer, não. Não. Há montanhas que foram realmente muito desafiantes, não é? Sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, o Mustagata. Porquê? Porque chegamos a 7.000 metros e é muito empinado os primeiros 7.000 metros e depois a montanha tem 7.546 metros de altitude e depois há uma rampa muito ligeira por ali fora. Nós passamos horas em raquetes, porque há muita neve, a subir, aquilo nunca mais acaba. E acaba por se tornar muito cansativo. Não é? Agora, o respeito que eu tenho pela montanha é permanente e total, e nunca subestimo aquilo que a montanha é capaz de fazer, seja ela qual for. Muito bem. Estamos à conversa com Fernando Ferreira. Fernando, vamos abrir o álbum de viagem. Guardas em casa contigo algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial? É um objeto muito especial, que é sempre a minha velha máquina fotográfica. Uma Nikon FM2, pesava alguns 2 quilos, mas era rolo? De rolo, que era toda manual e que me permitia realmente, nas condições mais frias, eu poder tirar fotografia. Aquilo funcionava sempre. Pois não tem bateria, não é? Portanto, não se vai embora com o frio. Carregava 2 quilos às costas para tirar aquelas fotografias, mas era sempre uma incógnita, porque eu nunca sabia se a fotografia tinha saído bem ou não, coisa que agora nós temos a oportunidade de ver logo. Portanto, essa máquina eu recordo com muito carinho, já não a utilizo só para uma ou outra brincadeira, mas tenho sempre muito carinho por ela. Falhaste muitas fotografias? Muitas. Olha, havia esse perigo, não é? Lembro-me da primeira vez que vi o Everest ali ao pé de mim. Sim. Estava um dia magnífico, uma luminosidade muito grande, e eu tirei a fotografia toda contente. Estava tanta luz que a fotografia ficou muito branca. Foi uma decepção depois quando revelei, não é? Porque havia sempre essa peripécia da revelação. Pois é, aquela expectativa de ir à loja, não é? Ver, será que ficou boa? Exatamente. E depois, olha, sai-te uma cartolina branca. Não saiu assim tão boa. Pronto, é assim. Acontece. Bom, estamos à conversa com Fernando Ferreira, professor de Educação Física, amante de montanhas. Fazemos aqui uma curta pausa nas conversas do Fim do Mundo. Regressamos já a seguir. Até já. E vamos ao Everest. Saguei. Tirei a faca. Fui, empunhei e mesmo no momento em que... Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. E do misterioso segredo fechado num cofre que os unia. Assume-se como um protegido pela Virgem de Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Ora, aqui estamos para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o professor Fernando Ferreira, amante de montanhas. Ele é o mountain lover nas redes sociais. O Fernando anda a subir montanhas desde 1992, desde então já subiu mais de 50. Fernando, os Himalaias são o santuário dos amantes das montanhas ou não? Sim, são de certa maneira, porque é lá que estão as montanhas mais altas do mundo, não é? Agora, é preciso perceber que pelo mundo fora há outras montanhas igualmente bonitas e desafiantes. Mas se nós queremos encontrar o maior número de montanhas altas e as mais altas do mundo, pois é, nos Himalaias. Tem que ser nos Himalaias, não é? Claro. Que outras montanhas colocarias ou cordilheiras a seguir aos Himalaias?
Olha, Os Andes? O Pamir é uma boa Pamir? cordilheira também, não é? Com o Pico Lenin por aí fora, os Andes magníficos, muitas montanhas nos Andes muito bonitas, não é? E o Ascaran, o Alpamayo, o próprio Aconcagua, o Arroz del Salado, muitas montanhas bonitas para o mundo fora, não é? Há muitas. E o Everest é aquilo que todos os amantes das montanhas têm que conquistar. Sim, certo. É? Não têm que conquistar, mas de facto, pronto, estamos a falar de chegar ao ponto mais alto do mundo, não é? E, portanto, é um aliciante chegar lá. Se bem que para mim não me interessaria chegar lá de qualquer maneira, portanto, tem que haver aqui um desafio desportivo muito forte. É uma questão polémica essa, não é? Portanto, não contem contigo para subir com oxigênio, por exemplo. Não serei. Com isto eu não quero dizer que estou contra as pessoas que o fazem com oxigênio, mas pelo menos gostaria de me tentar ao máximo as minhas capacidades físicas de tentar subir sem oxigênio, claro que sim, isso é o meu desígnio, não é? Até agora tenho subido todas sem oxigênio, portanto o Everest não falharia esse propósito mesmo. Está nos teus objetivos para os próximos anos? Está há muitos anos já, não é? É só uma questão de patrocínio, é uma questão de dinheiro, porque é uma montanha que se torna cara, não é? Pois é, precisa autorizações, não é? Autorizações, mesmo subir desta maneira o mais clean possível, portanto sem oxigênio, sem sherpas de altitude, de forma mais ligeira possível, estamos a falar de 30 mil euros, não é? E realmente, pois, não é assim fácil para mim. É algum dinheiro. Exatamente. Não é muito dinheiro, mas é algum dinheiro. É algum. Pois, é algum dinheiro. Olha, há uma cultura em torno da montanha, há ali assim uma espécie de uma cultura própria, isso existe mesmo ou não? Eu creio que... Ou são as marcas a vender-nos, a fazer marketing? Exatamente, estás a tocar no ponto certo. Eu já fui mais de ver revistas, não é? Sim. Assinavam umas quantas que vinham de Espanha e de França, há 30 anos atrás. Agora, um bocadinho menos, porque verifico que realmente é isso que tu dizes, marketing, vender material que está sempre a mudar, e eu nessa moda não alinho. Quer dizer, tenho material fiável, tem que ser, mas não sou daqueles que estão sempre a trocar pela última moda. Gosto é muito de ler livros de montanha, não é? E livros sobre as pessoas, os pioneiros, não é? Pessoas que inspiraram a mim e outras pessoas que ajudaram-nos a ver o que é a montanha, não é? E sim, gosto muito de ler livros sobre os pioneiros. Ok, fantástico. Vamos regressar às montanhas. Com certeza. Qual foi a mais difícil? A mais difícil? É difícil de responder essa questão. Olha, por exemplo, esta subida ao Monte Branco foi não sendo uma montanha muito alta, foi uma montanha que na altura me deu água pela barba, porque a certa altura eu tive que subir sozinha. Subia por uma zona que é o glaciar de Bolson, pelo refúgio Ramolé, que era uma zona muito cravaçada, com muitas cravaços, muitas dificuldades. Fendas, muitas fendas, é isso? E depois, portanto, tem que se meter saí com 4 alunos, eles foram ficando, o primeiro ficou dois ficaram logo no refúgio Ramolé, outro ficou no platô, outro ficou no refúgio Valô, e depois eu tive que ir para cima para o cume sozinho e voltar e depois descer novamente por eles, com eles para aquele sítio, e foi uma montanha que exigiu de mim alguma responsabilidade muito grande por trazer 4 jovens à minha guarda no terreno daqueles, não é? Era porque levavas os jovens ou porque estavas no início? Não, já tinha experiência, que aliás que me permitiu até chegar lá acima, sozinho, sem problema, né? Mas o fazer passar 4 jovens por todas aquelas dificuldades, pois foi um desafio forte para mim, né? Olha, olhando para os países por onde já passaste, Fernando Ferreira, onde se situam as montanhas, as cerca de 50 que tu já subiste, qual é aquele que tu tens gostado mais de visitar? É tão difícil responder essa. Então, não é nada. Eu gosto muito do Nepal, do Equador. São 2 países fantásticos, não é? O Nepal, o Equador, o Peru também, não é? O Ascaran. Mas todos eles têm o seu encanto. Até os mais recônditos, os mais fechados ao mundo, Quirguistão, por exemplo, tem os seus Onde está o Pico Lenin? Onde está o Pico Lenin, exatamente. Está lá um busto do Lenin ou não? Está lá alguma coisa a assinalar o nome? Não. Nada. Não está lá nada disso. Isso não está. Podia estar uma placa, um busto, qualquer coisa, não é? Claro que sim, podia estar, mas não. Eu pelo menos não dei por ela. E tu aproveitas para desfrutar dos países ou vais a terras e vais direto para as montanhas? Não. Tento sempre conciliar essas duas coisas, não é? Tanto que houve expedições que eu fiz, por exemplo, no Equador, em que depois disso fui conhecer outras partes do país, por exemplo, o Equador com a Amazónia Equatoriana. Eu, depois de subir as montanhas, fui uma semana para a Amazónia Equatoriana, 10 dias, e foi uma experiência fantástica, não é?
Boa. E o que é que fizeste lá? Fui viver com um xamã e com a sua família. Cheguei até Puerto Missão ali, Sim. de autocarro, viagem. Xamã é um feiticeiro, não é? Não, quer dizer, o xamã não é um feiticeiro. Não. O xamã é um homem que sabe utilizar a natureza que o rodeia para curar as doenças, para se alimentar. Um curandeiro. Então, um curandeiro, não é? Porque as pessoas ali não têm outro recurso que não seja perceber como é que a natureza os pode ajudar. E foi uma experiência fantástica. Então, mas viveste 10 dias com ele e a família? Exatamente. Mas numa aldeia? Não. Num conjuntinho de casas, uma habitação palafita, e de facto estive lá 10 dias. Foram 10 dias maravilhosos. Tive 5 horas para chegar lá de piroga, portanto, uma canoa pelo Rio Fora, um afluente do Amazonas. Sim. E foi uma experiência fantástica. Há dezenas de histórias que eu podia contar sobre. Então vá, 2 ou 3, não temos tempo. 2 ou 3, ok, então vai uma. Então, espera lá, antes de mais, como é que chegaste ao encontro desse xamã? Não foi, meti-me depois de subir as montanhas, meti-me para um autocarro, para o meio da selva. Foi à descoberta. Foi ter uma aldeiazinha que era Puerto Missão ali, onde eu cheguei à noite. Aliás, é curioso até porque quando atravessava a selva amazónica de noite era um barulho ensurdecedor de toda a bicharada que lá habita, né? E quando cheguei a Puerto Missão ali, fui pura e simplesmente assaltado por macacos que me tentavam roubar qualquer coisa. Consegui encontrar uma cabanazinha para passar a noite. E no dia a seguir vi que havia um homem que ia partir de piroga, tinha vindo comprar víveres ali, e ia partir de piroga. Eu interroguei para onde é que ele ia, meti conversa, ele disse, não, eu vivo em tal sítio, sou xamã, e se quiseres eu posso... E eu arrisquei. E fui. E foi uma experiência fantástica. Fui, e depois ele trouxe-me outra vez, que essa era a minha preocupação, se ele ao fim daquele tempo me ia trazer, mas foi uma experiência fantástica. Correu bem. Ias a contar uma aventura? Uma aventura, por exemplo, uma coisa extraordinária que se passou lá, entre tantas, um dia diz-me ele assim, olha, hoje vamos à procura de caimães. Portanto, eu digo assim... São pequenos crocodilos, não é? Eu digo assim, bom, deixa-me cá arranjar uma garrafa de água, de alguns 2 litros, com uma mochila, porque isto deve ser muito longe. Andámos 100 metros. E ele diz assim para mim, estás a ver aquele parzinho de olhos brancos? Sim. E aquele de olhos cor de laranjas? Sim. É um caimão. A 100 metros de casa. Portanto, ele chegou lá ao pé, pegou nele, levantou, uma mão no focinho e outra na cauda. Exatamente. Dizia, pega lá nele. E eu peguei, era um bicho para aí de 1,20 m, peguei ele a contorcer-se e lá está. Em 98 não havia grandes possibilidades de tirar grandes fotografias de noite nessas circunstâncias. E peguei, mas o que é surpreendente é que eu estava a viver a 100, 150 metros no máximo de um sítio onde havia essa bicharada toda, portanto, e é fantástico. Bichos rasteiros perigosos. Bichos rasteiros perigosos. E a partir daí dormiste tranquilo ou nem por isso? Sim, dormi tranquilo, porque se até ali não tinha... Eu sou uma pessoa de pensamento muito desprendido, né? Se até ali não tinha acontecido nenhum problema, porque raio é que ia haver a partir dali. É preciso nós, por vezes, libertar-nos e sermos capazes de conduzir o nosso próprio pensamento, porque senão a vida torna-se um inferno. E foi isso que eu decidi fazer. É verdade. Não dar muita importância a isso e continuar a aproveitar. Também fazes ski, não é? Sim, ski de fundo, não é? Ski de fundo, adoro ski de fundo e ski de montanha também. Ski alpino, claro, e ski de montanha também. Portanto, ski de o que é ski de montanha? É subir as montanhas de ski até onde der, com umas peles de foca para baixo, que são sintéticas, né? Chama-se pele de foca, mas é sintético. Quando já não conseguimos subir mais a montanha, tiramos os skis, pomos os crampons, com os piolés, terminamos de subir a montanha. E depois, na descida, aproveitamos e vimos por ali fora a descer de ski. Boa. Já fiz várias travessias neste modelo de ski. Uma delas foi a travessia do Lago Inari. Lago Inari foi... Na Lapónia finlandesa. Na Lapónia congelada. Isto é um lago... estamos a falar do quê? Do lago... Estamos a falar de um lago... Da pateira de... Ou o Alqueva? Não, tem 120 km de comprimento. É o segundo maior lago da Europa. Uau! E que está gelado desde fins de outubro até fins de abril. E, portanto, eu sempre tive um fascínio muito grande pela Lapónia, desde miúdo, e aconteceu ir fazer essa travessia no Lago Inari completamente gelado. E foi uma experiência. Sozinho? Sozinho. Isso é uma tarefa para quantos dias? Estamos a falar de 8 dias, naquele caso 7 dias e meio. E, portanto, ia acampando, o rio estava completamente gelado, ski de fundo, uma pulca, que é um tornão onde eu levava todas as minhas coisas, a mochila, portanto, ia andando, ia acampando, ia montando a minha tenda. Foi uma experiência fantástica, eu adoro a Lapónia.
A temperatura máxima Mas que isso tudo encontrei Sim? foi menos 20 graus. A mas máxima. foi uma experiência muito boa. Nem quero imaginar a mínima. Foi uma experiência fantástica. A mínima não há de ter sido muito mais para baixo, menos 30. Tive a sorte de apanhar um tempo estável. Pois não há grande amplitude térmica. Não é? Pode haver. Pode Se haver. tiver vento e uma tempestade, aquilo pode ser para menos 50. Exato. Mas não foi nada disso que eu encontrei. Felizmente andou ali entre menos 20 e menos 30. E foi uma experiência muito, muito boa. Tens um grande fascínio pela neve e pelo gelo. De onde é que isso vem? Sendo da Alverca, Fernando? Sabe, se calhar vem da altura. Não nos esqueçamos que há 25 mil anos estávamos numa época glaciar. Verdade. Não foi Sim, assim mas há tu não tão pouco. vivias nessa altura. Não, acho que não. De qualquer maneira, repara, eu acho que o frio, que hoje em dia é tão demonizado, não é? Nós estamos habituados, estamos preparados para lidar com o frio. Escondemos isso nós próprios, não é? E, portanto, eu sinto-me bem nestas situações de frio, de quanto baste, como é lógico, não é? Pois. Mas sinto-me bem nestas situações, lido bem com isso, não é? Porque o frio é perigoso, não é? Mas nós temos que ter uma maneira de lidar com o frio. E não é o frio de toque e foge, de mergulhar em água fria, mas 5 minutos depois estamos embrulhados numa manta, temos roupa vestida e estamos no sítio quente. Não, é o frio de 7, 8, 9, 10 dias. Não é? Eu já dormi 3 noites a 7 mil metros de altitude, onde a temperatura era menos 35 graus, não é? Permanentemente. Portanto, nós temos que saber lidar com essas situações. E vamos aprendendo. Como é que se dorme numa situação dessas? Vamos um saco de cama muito, muito bom, que é um grande companheiro, menos 30, um saco de cama menos 30, menos 40, que é um grande companheiro e que me dá um prazer muito grande dormir dentro de um saco de cama assim. Tens um saco de cama? Não, tenho Tens vários. Tenho um menos 40, tenho outro menos 30 e tenho vários menos 20 para emprestar até às pessoas que vão comigo ao Kilimanjaro e ao Campo Base do Everest, nas expedições que eu organizo para pessoas. Não é? Pois, porque tu agora organizas também, já há algum tempo, não é? Organizo também. Organizo expedições e... Sim. Sinto que E incursões nas montanhas em Portugal também, não é? Também. Sabes porquê? Porque eu acredito que a montanha tem muito para nos ensinar. Nós estamos muito afastados da natureza e a montanha é a mãe da natureza, se calhar. E, portanto, isto pode aportar coisas muito boas à vida das pessoas. A confiança, a coragem para seguir em frente com as suas vidas, a determinação, a tranquilidade. E, portanto, é a minha obrigação ajudar as pessoas, dando-lhes a oportunidade de irem à montanha, de perceberem o que é a montanha, de absorverem dela tudo aquilo que pode ser importante para as suas vidas, em segurança, não é? Muito Esse bem. É o meu propósito. Olha, tu és professor de Educação Física, quero aproveitar a tua presença aqui para te fazer uma pergunta, tenho que fazer-te Com mesmo certeza. esta pergunta. Com certeza. Os miúdos estão muito trapalhões depois da pandemia, não estão? Sabes, nota-se algumas alterações em termos da coordenação deles. Na verdade, ficaram privados de... Eles já se privam a si próprios de vir para a rua brincar uns com os outros, coisa que na minha infância era... Jesus, a gente subia árvores... Nós queríamos era andar na rua, 30 não por é? uma linha, a nossa casa era quase na rua, não é? Pois. Mas, de facto, terem ficado tanto tempo em casa confinados, nota-se um ligeiro déficit de coordenação nos miúdos de hoje em dia, pós-confinamento. Há que recuperar isso, há que os trazer novamente para a atividade física, não é? Isso passa por fazer muito desporto também, Passa não por é? fazer desporto, passa por andarem na rua a brincar de forma informal. Hoje em dia há tabelas de basquete por tudo quanto é lado. Há calçadões para calçar uns patins e ir patinar, para andar de bicicleta. Há paredes de escalada para aí. Não têm que praticar um desporto de forma formal, com um quadro competitivo, nem nada disso. Se o fizerem, ótimo. Mas podem por si próprios juntar-se, grupos de amigos, e ir fazer essas coisas. Fernando, vamos fazer check-out? Então, vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre. O que é que vai sempre? Olha, vai sempre um livro e um caderninho e uma caneta para eu escrever apontamentos da viagem que vou. Tiras muitas notas sobre os locais ou sobre as impressões que os locais te provocam? Que os locais me provocam. E uma outra coisa também, do ponto de vista cultural, interessante. Eu teria aqui centenas de coisas para falar, de coisas que eu fui vendo pelo mundo fora. Boa, então, uma, rápido. Olha, uma, por exemplo, foi eu ia a caminho do campo base do Pico Lenin, no Quirguistão, saí de Osh, que é a segunda cidade mais importante do Quirguistão, e de repente vejo uma fileira de homens a cavalo em fila indiana e à frente, só homens, vejo um homem com uma coisa branca atravessada no seu colo. E eu fiquei intrigado sobre o que seria aquilo. Era um funeral. Era um funeral de um homem. Só os homens é que podiam participar nele, e o corpo ia, com certeza, em cima de uma tábua, enfaixado
num pano branco em cima, presumo eu que fosse o chefe da aldeia, ao colo dele, até um determinado local onde ia ser enterrado. No cavalo. No cavalo, portanto, ao colo dele, ele a cavalo, e ali assim atravessado. E só os homens é que podem Só participar? os homens é que iam. Portanto, aí está uma coisa que eu não tinha conhecimento que existia. Isto no Quirguistão, não é? Que é um país onde existem muitos povos nómadas, não é? Boa. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje? Foi quando eu quis ir à Rússia no ano 2000, fazer a montanha mais alta da Europa, que é o Monte Elbrus, que fica perto da Chechênia, da Geórgia, lá nos confins da Rússia. Do Cáucaso. E foi não é? muito difícil obter o visto. Eu saía num domingo de manhã e numa sexta-feira à tarde, depois de já ter ido várias vezes à Embaixada da Rússia aqui em Lisboa, é que o indivíduo olhou para mim através de uma grade e me disse: você mantém a ideia de ir à Rússia? Sim, eu tenho viagem marcada para domingo. Então tome lá. E atirou o passaporte para cima do balcão. Assim com despeito. Com despeito. Vê lá onde é que te vais meter. E realmente foi uma viagem fantástica, pesadíssima, não é? Porque eu lembro-me de estar a subir o Elbrus e estar a ouvir à distância. O ano 2000 foi um ano terrível da guerra entre a Rússia e a Chechênia, os bombardeamentos sobre Grozny. Havia dezenas de peripécias para contar sobre esta viagem a essa zona da Rússia. Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje foi essa da Rússia? Não. Foi ao Equador. A do Equador foi muito gira. Então vá, conta uma peripécia rapidamente. N peripécias. Lembro-me de um dia estar lá a nadar no Rio Napo e eu lembro-me de perguntar: aqui não há piranhas, pois não? E diz ele assim: há algumas, mas como tu te estás a mexer muito, elas não te vão fazer mal. E eu imediatamente saí do rio. Aquele rio era onde se ia buscar água para beber, para tomar banho, para fazer o comer, para tudo, não é? Olha, a refeição mais estranha que comi. Foi também no Equador. É o quê? Os ratinhos da Índia? Não chegou a esse ponto. Foi mais à base de insetos, né? Insetos muito grandes. Um inseto de cor de laranja que ele me disse assim: prova lá este inseto. Eu provei, ele disse: quando nós estamos aqui constipados, claro, tudo isto em castelhano, não é? Nós comemos este inseto e de facto sabia a laranja. Cobra também, pássaros, enfim, aquilo foi um prato, uma iguaria, para eles era uma iguaria. Para mim, eu por uma questão de cortesia e porque entendo que em Roma devemos ser romanos e a gastronomia é uma forma de conhecer a cultura de um país, verdade. Provei, mas confesso, e sei que estou a chocar se calhar alguns ouvintes, mas de facto foi uma refeição assim um bocado fora do normal. Fora do normal. Olha, a recordação de viagem mais cara? A viagem ao Peru. A viagem ao Peru foi muito gira porque começámos cá em cima no norte, eu fui com a minha companheira. Começámos cá em cima no norte do Peru e viemos por aí abaixo, tudo, Machu Picchu, Cusco, Lago Titicaca, entramos na Bolívia, aquilo demorou alguns 40 dias e foi de facto a viagem que se tornou mais cara, não porque o Peru seja um país caro, não é? E é um país lindíssimo, maravilhoso, mas foi muito tempo. Não choro nem cada cêntimo gasto. Nada. Boa, valeu. Uma viagem maravilhosa. Gostava de viajar com? Gostava de viajar com? Ora, aí está uma pergunta. E eu vou ser aqui um bocadinho cáustico. Eu gostava de viajar com todas as pessoas que fazem da guerra, do conflito mundial, a razão de ser delas, o propósito delas viverem. E porquê? Porque acho que ia ser, para tentar contagiá-las, que o mundo é um lugar magnífico, que existem pessoas magníficas no mundo, que a minha vontade de viver pudesse ser que os contagiasse para se deixarem de guerras e promoverem a paz. Tinha essa esperança. Ia ser uma viagem muito difícil ter que lidar com certas personagens, agora cada um identifica as suas, mas eu gostava de ter essa oportunidade, porque de facto a vida é uma coisa tão maravilhosa, o mundo é uma coisa tão bonita e tão fantástico, podia ser que eu, se os levasse a certos sítios, os convencesse para que fossem, viver a sua vida e se deixassem as outras pessoas em paz e que passássemos a viver todos de uma forma mais harmoniosa. Muito bem. Música? E música, pronto, podia escolher dizer 3 ou 4. Gosto muito. Só podes uma, vá lá. One dos U2. One dos U2? One dos U2. Muito bem. Gosto dessa. Fernando Ferreira, vais para os Pirineus, não é? Dentro de dias? Amanhã já. Muito bem, quando o programa sair para o ar, tu ainda lá estarás agarrado aos piolés, pendurado em paredes de gelo, não é? E aos skis. Muito bem. Boa viagem, foi um gosto, obrigado. Obrigado, João, obrigado pela oportunidade, foi um gosto falar contigo. One dos U2, música de fecho da conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a 8 dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens. Is it getting better? Or do you feel the same?
it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night, one love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head?